Nós somos qualificados para viver uma vida abençoada, amém? O Senhor nos qualificou para vivermos uma vida de bênção. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de tribulação. Tudo que vem de ordem de tribulação, de dores, não vem de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus é amor. Aleluia. E esse amor se manifesta através dele mesmo, entregando o mais precioso valor que ele tinha, que foi o seu Filho Jesus Cristo por nós. E pasme-se, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda não estávamos ligados na raiz de Jessé, quando nós ainda não fazíamos parte desta aliança, ele se dispõe a se entregar por nós, amém? E existem muitas promessas bíblicas que para nós a herança já não é mais promessa. Nós falamos isso semana passada. Para aquele que ainda não conhece Jesus são somente promessas, mas para nós que o conhecemos já se tornou uma herança nossa. Aleluia. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Disse Zacarias: outro bem eu não tenho, outro bem não possuo. Aleluia, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é suficiente para nós. Aquilo que vem a nós, as coisas materiais que chegam a nós, queridos, é somente Boaz dizendo para os seus escravos, para os seus servos, diz assim: deixa cair bastante. Aleluia. Entenda uma coisa, queridos, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aleluia. E essa noite eu quero trazer um texto que está ainda no Antigo Testamento, no livro de Joel, que para muitos ainda é uma promessa, mas para nós já é uma herança. Aleluia. E nós precisamos interpretar o Antigo Testamento, gente, e a gente precisa entender que existe uma interpretação histórica, e na interpretação histórica é uma interpretação que é trazida para o povo de Israel. Então quando você lê esse texto, entenda uma coisa: primeiro chegou a Israel, amém? Historicamente esse livro, esse texto foi escrito para Israel. Existe uma interpretação profética, e essa interpretação profética falava sobre Jesus, amém? Se cumpriu em Jesus. Agora existe uma interpretação espiritual, e essa interpretação é para mim e para você. Aleluia. Essa é uma herança que é nossa. Por isso nós não devemos estar tímidos, nós devemos receber essa herança através do quê? Através da nossa fé. Aleluia. Essa promessa é para nós. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Joel capítulo 2, versículo 23 a 26. 23 a 26. Joel, os profetas menores ali no finalzinho do Antigo Testamento. Diz a palavra do Senhor: ó povo de Sião, alegre-se e regozijem no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a você chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, das de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Aleluia. Próximo versículo: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão ao Senhor, o seu Deus, que faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais, diga comigo, nunca mais o meu povo será humilhado. Aleluia. Isso é uma herança para nós. Isso não é uma promessa, isso é uma herança. Eu preciso receber, porque a humilhação, gente, a humilhação não é para nós. Amém? Nós não fomos chamados para ser humilhados. Nós somos chamados para viver a vida abundante de Cristo Jesus. Esse texto se cumpre em nós. E no 23, queridos, se você pegar na Bíblia hebraica, você vai ter aqui algumas coisas que são muito importantes você entender. No versículo 23 vai dizer: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas aqui é Gesem, em justa medida. Justa medida aqui é Moret Sedakar.
Ele vos dará moré de sedacar, fará descer como no passado as primeiras chuvas, a temporã, e as últimas as serôdias. Ou seja, Ele não deixará nada pela metade. Aqui quando está falando sobre primeira chuva e última chuva, Ele está falando sobre o alfa e o ômega. Aleluia! Porque moré sedacar significa Aleph Taf. Eu já preguei aqui esta noite, eu já preguei algumas vezes aqui falando sobre o que é o Aleph Taf. O Aleph Taf, quando um judeu está conversando, ele vai falar em hebraico, não em grego. A nossa Bíblia, ela foi escrita em grego, por isso lá no livro de Apocalipse você vai ler, ele é o alfa e o ômega. Mas quando ele se apresenta, quando um judeu está falando, ele não está falando em grego, ele está falando em hebraico. E quando ele fala em hebraico, é o mesmo significado. Ele está dizendo o Aleph e o Taf, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E isso também traz um significado de um professor. Moré sedacar, ele é um professor de adultos. Amém? Então nós precisamos ler de maneira literal esse texto. E para que você leia de maneira literal, você precisa pegar na Bíblia a mensagem. Eu já tenho lido alguns textos aqui na Bíblia a mensagem. Amém? E aí então nós podemos pegar aqui o texto que vai dizer assim: alegrem-se no Senhor o Eterno, Ele está dando a vocês um mestre para ensiná-los a viver corretamente. Aleluia! Ele está dando para você um moré sedacar, o alfa e o ômega, o Aleph Taf. Ele está dando para vocês um mestre de ensino que ensinará vocês a viver de maneira correta. Aleluia! Para uma maneira que virá agora um tempo de abundância no meio de vocês. O que traz um tempo de abundância aos filhos, queridos? É quando este mestre está em nós. É quando o Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador, hoje vive em nós e Ele nos ensina toda a verdade. E Ele nos faz andar em lugares melhores e mais altos. Nós sabemos que o Senhor escreveu aqui dizendo: fui eu quem mandei os gafanhotos contra vocês. Por que foi o Senhor que mandou? Porque naquele tempo era um tempo onde viviam debaixo da lei, não debaixo da graça. Amém? Naquele tempo, quando você errava, você tinha que pagar um preço para que isso fosse pago. Cristo ainda não havia se entregue aqui, por isso o próprio Deus era quem liberava os gafanhotos, para que eles plantassem e não colhessem. Amém? Mas hoje nós estamos vivendo em um tempo debaixo da graça, queridos. Em um tempo onde, sim, entenda uma coisa, ainda existe uma semeadura e uma colheita. Mas muito mais do que isso, queridos, existe um Espírito que pode te conduzir em toda a verdade para que você não erre mais. Aleluia! Nós não queremos viver uma vida debaixo do erro, nós queremos viver uma vida debaixo da abundância. E quando nós deixamos que o mestre moré sedacar, ou seja, o mestre de ensino habite em nós, o Espírito Santo habite em nós, agora ele vai nos levar a viver uma vida abundante. E aqui agora existe uma herança, não uma promessa para você e para mim. Ele diz: eu darei a primeira e a última chuva. Ou seja, aquilo que eu comecei na vida de você, aquilo que eu comecei na família de você, não será somente uma chuva para regar no momento da brotação, mas também será uma chuva que vai terminar terminar o ciclo da semente, para que você possa colher abundantemente. Por isso eu orei aqui no começo, antes de entrarmos na mensagem, pela nossa família. Uma prima distante, né? Uma prima de Pelotas, ela está passando por um problema. Mas eu creio, queridos, que quando o Senhor Deus chamou a minha avó, quando o Senhor Deus chamou o meu avô, Ele começou aqui uma nova raiz, uma raiz de Jessé. E é uma pena que muitos dos nossos familiares não seguiram a raiz e acabaram se desviando do caminho. Mas eu creio que Deus é poderoso para, através desta semente, ainda vir encontrar essas pessoas que fazem parte da nossa árvore genealógica. Amém? Nós sabemos que o Senhor,
nós sabemos que Paulo e Silas, eles estão passando por um momento de tribulação. Eles caem na prisão por ter libertado uma jovem adivinha, e a palavra de Deus vai dizer que à meia-noite eles começam a louvar e adorar o Senhor, a ponto que as cadeias se abrem, e quando o carcereiro vê aquela cena, ele sabe que ele vai ser punido por César, vai ser punido pelas pessoas mais altas do que ele. Então ele tenta se suicidar. E eu gosto muito quando agora Paulo ele diz: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E aquele homem pergunta: e o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele disse: aceite o Senhor Jesus Cristo e será salvo você. Só você vai ser salvo, o resto vai se perder. Não, será salvo tu e a tua casa. Eu creio que essa promessa vai alcançar a nossa casa. Amém? Eu creio que essa promessa já não é mais promessa. Talvez para eles lá é somente uma promessa, mas para nós isso já é uma herança. Amém? Nós precisamos acessar essa herança em Cristo Jesus. Amém? Então o Senhor Deus, Ele mandou já esse mestre de ensino, hoje já habita dentro de nós, queridos. Amém? Nós precisamos olhar profeticamente. Isaías capítulo 55, versículo 7 a 13. Isaías 55 vai falar sobre... vai dizer assim: que os ímpios abandonem o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado, diga comigo, de bom grado, o seu perdão. Aqui não é mais, ele não dá o seu castigo como era na antiguidade. Ele não vai estar derramando castigo, ele lhe dará de bom grado o seu perdão. Amém? Próximo versículo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de você, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Amém? Por quê? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem transbordar as florestas, florescerem ou brotar as florestas e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para aquele que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Diga comigo, vamos voltar naquele texto ali. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Diga, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. A palavra que sai da sua boca não pode voltar vazia. A declaração que sai da tua boca, ela vai fazer tudo aquilo que a apraz. Por isso o próprio Cristo disse: não deixe que de uma boca que sai águas boas saiam águas ruins. Porque existe uma semeadura através da palavra, e toda a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Palavras boas e palavras ruins. Por isso entenda o que você está falando. Quais são as palavras que você está declarando sobre os teus filhos? Quais são as palavras que você está declarando sobre a sociedade itapejara? Queridos, a tua palavra tem poder. Sabe quantas vezes eu vejo pessoas dizendo: esses jovens estão tudo perdido. Queridos, vai continuar dessa maneira. Se você não declarar palavras de vida, se você não declarar palavras de abundância, se você não declarar palavras de arrependimento, amém? É tempo de vivermos aquilo que nós estamos plantando através das nossas declarações. Ela diz que não voltará vazia, mas atingirá o propósito. Próximo versículo diz assim: vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia.
Amém? Quando eu olho, queridos, essa questão, quando o Senhor começa através de Isaías falando para isso: os teus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Logo já me lembra duas palavras que são palavras que me levaram a viver momentos melhores na minha vida, momentos de abundância na minha vida. E foi algo que eu aprendi, que nós precisamos passar por uma metanoia. Amém? Uma mudança de pensamento, porque você só vive aquilo que você pensa, aquilo que você declara. Quantas pessoas têm pensamentos pequenos? Quantas pessoas têm pensamentos medíocres? E ser medíocre, queridos, até não é tão ruim, porque ser medíocre é estar na média. Diga para o irmão que está do teu lado: Deus não te chamou para ser medíocre. Tem muitas pessoas que estão vivendo somente a média. Estão vivendo somente a média. Deus nos chamou para viver uma vida abundante, uma vida plena. Ah, mas todo mundo, pastor, vive assim. Queridos, você não é todo mundo, né? Isso já virou um jargão por aí, né? Virou até gozação. Mas esta é uma verdade espiritual. Nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que a própria criação está esperando a tua manifestação, está esperando que você declare palavras de vida. A palavra de Deus está dizendo que até os animais do campo estão esperando que você se manifeste. A manifestação dos filhos de Deus para a transformação deste mundo. Aleluia! Nós olhamos aquele avivamento que está acontecendo, queridos, e eu quero dizer uma coisa: isso não é impalpável para você e para mim, queridos, amém? Isso pode acontecer aqui, isso pode acontecer aqui, mas então o que você precisa? Eu preciso ter tempo. O grande problema é que você ainda está pensando que tempo é dinheiro. E está vendendo o teu tempo, às vezes por um tempo tão miserável, por algo tão miserável. E pior que isso, às vezes você está pagando ainda para gastar o teu tempo. Como assim, pastor? Quantas vezes nós estamos, pagando por uma TV a cabo? Quantas vezes nós estamos pagando, por uma internet? Para quê? Para gastar um tempo que você poderia gastar com o Senhor. Um tempo que você poderia gastar com Ele. Uma coisa eu aprendi com o Espírito Santo: o Espírito Santo não tem pressa. Eu estou com o teu irmão, diga para ele: o Espírito Santo não tem pressa. Você tem pressa, o Espírito Santo não tem. Ele tem todo o tempo do mundo. E os maiores movimentos espirituais que eu já vivi na minha vida foi um tempo em que nós passamos 4 noites sem dormir. E penso quanto o Espírito Santo fez em nós e através de nós. E tem gente que diz que tem que pagar um preço, pastor. Não tem que pagar preço nenhum, queridos. Tem que ter relacionamento. O Espírito Santo não quer que você olhe para isso achando que isso é um preço que você está pagando. Não, isso é um relacionamento. Aleluia. O Senhor está dizendo: se a sua mente mudar, tudo vai mudar em você. Se a sua mente mudar, tudo muda, queridos. Se a sua mente mudar, tudo muda. Metanoia. Eu sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Eu quero dar um fim glorioso para vocês. Vocês acham que eu comecei uma obra e eu não termino essa obra? Vocês acham que eu vou mandar só a chuva temporã e eu não vou me lembrar de mandar a serôdia? Essa é a nossa herança, queridos. A obra é completa. Aquele que começou é poderoso para terminar. Aleluia. Melhor é o final. O livro de Eclesiastes vai dizer que o melhor é o final da vida e não o início da vida. Ô vida miserenta que eu vivi no começo, né? Teve um tempo ali. Amém. E eu tenho visto que cada vez mais, conforme muda a nossa mentalidade, o Senhor nos abençoa cada vez mais, gente.
Então mude a mente para que você possa entender os pensamentos do Senhor. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Ele está dizendo: os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Por que vocês continuam apenas ligados, conectados aos vossos pensamentos? Pelo contrário, você precisa entender os pensamentos e os planos de Deus ao seu respeito. José, ele pôde desfrutar, queridos, ele pôde desfrutar do governo. Por quê? Porque José, ele viu, ele sonhou e ele entendeu que o Senhor tinha um plano com a vida dele. E não importa a situação que ele passou pelo caminho, o importante foi o final. Aleluia! Mas ele precisa entender que José ainda estava antes da cruz. Hoje nós estamos depois da cruz. Então existem muitos lugares, gente, muitos processos que nós podemos pular, porque a cruz nos encontrou. A cruz já nos tirou em um lugar de servo, já nos colocou em um lugar de filho. E a palavra vai dizer que o amigo não sabe as intenções do seu Senhor, mas o filho sabe. Aleluia! O servo não entende o que o seu Senhor quer fazer, mas o filho, gente, o filho sabe. Nós precisamos nos ligar mais a estas coisas. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 13. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Nós precisamos entender isso, gente. Existe aqui uma capacidade sobrenatural para você mortificar os atos do teu corpo. O grande problema é que ainda existe muito cristão querendo vencer com a sua própria força. Tem muito pastor que lê isso aqui, ele lê o seguinte, ó: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se fizerem morrer os atos do corpo, vocês vão viver. Eles esquecem de dizer que é pelo... Se você tem a tua Bíblia em papel, você tem o marca-texto, coloca bem marcado, bem assinalado, bem rabiscado lá: pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Ah, mas eu preciso mortificar as obras da carne. Sim, pelo Espírito. Porque se depender de nós, gente, a gente não consegue. Se depender de nós, é mais forte do que nós. A tentação é humana, gente, amém? O tentador também. Mas a fuga é espiritual. Aleluia! A tentação é humana, o tentador também. Mas a fuga é espiritual. Somente aqueles que estão cheios do Espírito de Deus podem fugir e podem mortificar o seu corpo, para que a lei do Espírito traga vida. Amém? Nós podemos viver uma vida abundante, mas essa vida abundante só acontece em nós quando nós deixamos que o Espírito Santo mortifique a nossa carne, gente. Ou seja, tire de nós as intenções pecaminosas e agora coloque uma nova intenção na tua mente, no teu coração. Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 12, nós vamos indo para o final. Hebreus capítulo 8, entenda uma coisa, queridos, eu falei que uma interpretação bíblica do Antigo Testamento é quando nós pegamos a interpretação histórica e olhamos para Israel. Existe uma outra interpretação que é uma interpretação profética, que nós olhamos agora para Jesus, se cumpriu em Jesus. Existe uma outra interpretação bíblica que agora é espiritual, e isso fala de mim e de você. E o livro de Hebreus, se você quer conhecer a tua herança, se você quer conhecer quem você é em Cristo Jesus, então você precisa conhecer esse texto, você precisa conhecer o livro de Hebreus, porque o Hebreus foi escrito para você e para mim. Aleluia! O livro de Hebreus foi escrito para hebreus pelo Espírito, adotados em Cristo Jesus. Amém?
Então entenda esse texto: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, pois depois daqueles dias, e este Israel agora já não é o Israel que está em Jerusalém, mas é o Israel celestial, amém? Aleluia. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e eu os escreverei no seu coração, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Próximo versículo: ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles conhecerão, desde o menor até o maior. E agora você precisa entender aqui essas questões de conhecer Jesus. Conheça e conhecerão, amém? Porque conhecer o Senhor, conheça o Senhor é gnosco, amém? É conhecer parcialmente. Então ele está dizendo, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Ou seja, conheça em ouvir falar, conheça somente em ouvir de outro. Mas agora quando ele está dizendo aqui, todos me conhecerão, aqui ó, todos eles me conhecerão, agora aqui já não é mais gnosco, agora aqui é eido. Aleluia. E eido, querido, eido se cumpre lá em Maria, amém? Como assim, pastor? É quando a palavra de Deus vai dizer que Maria ainda não conhecia o seu esposo José, e ela foi tomada pelo Espírito Santo para gerar um filho do Espírito Santo. E conhecer agora é ter intimidade, amém? Conhecer é ter intimidade, gente. Então aqui eido não é somente conhecer de ouvir falar, mas eido é conhecer de experienciar. Todos me conhecerão. Não me conhecerão mais por ouvir falar do Deus de Israel, me conhecerão porque carregarão parte de mim em vocês. Me conhecerão porque o meu Espírito caminha com vocês. Me conhecerão porque vocês estão gerando em vocês algo que vem de mim. Tem religioso por aí que diz o seguinte, ó, você tem que parar de viver os teus sonhos, viva os sonhos de Deus. Entenda uma coisa, querido, se você está em Cristo, até os sonhos que estão dentro de você não são seus. Até os sonhos que estão dentro de você não são seus. Os sonhos já são dele. Ninguém ensinará o seu próximo dizendo, conheça o Senhor, não, porque todos os conhecerão, porque o mestre da justiça habita dentro de vocês. Aleluia. Ele vos ensina como você pode fazer para se encontrar com o teu Senhor, gente. Aleluia. É eido, é conhecimento pleno, é completo, é infinito, é uma experiência, é um relacionamento. E eu sempre comento aqui, já comentei várias vezes, tem muita gente que diz, eu conheço pastor, você conhece o André? Não, eu conheço pastor André, gente boa, né? Só me conhece a minha esposa, querido. Só me conhece os meus filhos, aqueles que têm um relacionamento muito chegado comigo. Só me conhece quem já morou lá dentro de casa, porque não me pegou nem nos dias ruins. E é isso que o Espírito Santo está falando aqui essa noite. Você precisa me conhecer para você entender quão bom eu sou. Sabe, tem gente que às vezes não teve uma experiência sobrenatural com o Senhor porque ainda não conhece o Senhor. Não, mas eu conheço, o pastor Juvencio um dia falou para mim dele. Não, queridos, não é mais só ouvir falar. Agora é ter você. É você, gente, é você ter uma experiência com Ele. É você ser tocado por Ele, é você ser agitado por Ele. Até 2001, queridos, eu só ouvia falar de Jesus. Mas um dia Jesus veio e falou comigo. E isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Eu não precisei mais me esforçar para vencer o pecado, queridos, porque
porque agora o Espírito da justiça, da verdade estava em mim. E a partir dali, queridos, para mim viver uma vida de santidade, isso foi normal, foi normal. Eu sempre digo que para um cachorro é natural latir, para um crente é natural ser santo. Para um cristão é natural, queridos, viver uma vida de santidade. Não fique se esforçando para ser santo. Ele já te colocou em você a capacidade de você ser santo. Então como é que eu faço? Se relacione cada vez mais com o santo, que o santo, e não esse santo, né? Se relacione cada vez mais com o santo, que o santo te ensina como é que faz para ser santo. Você conseguiu me entender? Amém? Se relacione com o Espírito Santo, que Ele te ensina como é que faz para agradar o coração de Deus. Se relacione com alguém que vê as coisas de maneira espiritualmente, para que você não viva só por vista, mas viva por fé. Vamos nos colocar em pé, amém? Eu creio que essa noite foi uma noite extraordinária. Para nós encerrarmos Isaías 57:13. Isaías 57:13, ouça isso, queridos. Quando você clamar por ajuda, é isso? 55:13, perdão. Amém? 55:13 diz assim: no lugar do espinheiro, e espinheiro aqui, queridos, é maldição, amém? No lugar da maldição, do espinheiro, lembra a maldição de Adão? A terra produzirá espinhos e abrolhos. E aqui o Senhor está dizendo, isso não é uma promessa para você, isso é uma herança, amém? No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, ou aqui na minha tradução o cipreste. Cipreste é sinal de bênção, amém? A palavra de Deus diz que Jó, ele era como havia ciprestes ao redor da sua casa, a sua casa estava protegida, amém? Então entenda isso. A maldição, o espinheiro foi embora, agora crescerá o cipreste em você. Onde antes havia a murta, e a murta aqui a murta aqui a palavra de Deus é assim, aonde havia a urtiga, brotará a murta. A urtiga é maldição, queridos. A murta e Radassa é o mesmo nome. Você sabe quem era Radassa? Radassa é uma moça chamada Esther na Bíblia, amém? Diz assim, aonde havia a murta, agora virá a rainha salvadora do povo judaico, virá a murta, amém? Então o Senhor está dizendo aqui, através desse texto, em vez da maldição, virá a bênção, em vez da urtiga, virá agora a salvação, aleluia. Em vez do sofrimento, virá a salvação. Diga comigo, aleluia. Em vez do sofrimento, brotará a salvação.